Olá, aqui é Paulo Roberto, professor de História, e a gente vai começar na aula 7, Declarações do Homem e do Cidadão versus da Mulher e da Cidadã. A ideia principal, então, aqui da aula é a gente analisar os valores difundidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surge em 1789, e sua contraposição à Declaração da Mulher e da Cidadã de 1791. Então, estabelecendo relações entre as suas formulações e os contextos históricos em que foi produzida. Então, o conteúdo dessa videoaula é a Declaração do Homem e a Declaração da Mulher de 1791. Para a gente poder fazer um contexto rápido aqui, é, vamos ver aqui a Revolução, pré-Revolução Francesa. A gente viu que a França estava passando por uma crise financeira devido aos gastos excessivos do primeiro e segundo Estado, e também o apoio que a França deu à independência dos Estados Unidos, que contribuiu ali contra o dos Estados Unidos, por Estados Unidos contra a Inglaterra, certo? Tanto que, como eu até falei em uma videoaula, você teve vários personagens da independência dos Estados Unidos que estavam ali presentes durante o início ali da Revolução Francesa. Então, sistemas tributários injustos com carga pesada sobre o terceiro estado. Só lembrando, se a gente pega a pirâmide social aqui, nós temos o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que eram os nobres, e o terceiro estado, que era o povo, que pagava praticamente tudo em impostos e mantinha os privilégios dos dois primeiros estados, contribuindo assim para as revoltas que vão começar a surgir. Além dos impostos que eram pagos, você teve uma crise agrária e a escassez de alimentos, né? Então a gente sabe que ainda mais na França ali a agricultura era uma das bases da economia. Então quando você tem uma crise agrária devido ao tempo e outras coisas mais, ela encarece os produtos também. Então a gente viu que Luís XVI, que era o rei da época, ele vai convocar os Estados Gerais em 1789 para discutir a crise financeira e no final das contas não deu em nada, né? O terceiro estado, como a gente viu, continuaria mantendo os privilégios e iria ter mais imposto até sobre os coitados ainda. Então, a formação da Assembleia Nacional Constituinte feito pelo terceiro estado, que vai surgir então as consequências que vai ocasionar a Revolução Francesa, desde a queda de Bastilha em julho do mesmo ano, como a gente pode ver no desenho aqui, e também o início das transformações políticas, sociais e econômicas ali da França. Esses impactos não vai afetar apenas a França, mas também a história mundial, como a gente conhece. Mas aqui a gente vai ver, primeiramente, sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi promulgada em 26 de agosto de 1789. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão refletiu os ideais iluministas. É como eu já disse em outros videoaulas sobre o tema. Para entender tudo sobre o oitavo ano, tem que se entender realmente o que foram os ideais iluministas, certo? Que se baseiam principalmente na ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, essa é a base do iluminismo, praticamente, e que também vai influenciar os países democráticos. Apesar que você teve a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa que mais realmente marcou para a formação das democracias modernas. Então vamos lá, igualdades. Todos os cidadãos são considerados iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Lembrando que os iluministas, eles criticavam o absolutismo, certo? Dos monarcas aí da Europa. Então a ideia de igualdade é um preceito básico ali das constituições até os dias de hoje, certo? Liberdade. Reconhece a liberdade como um direito natural, ou seja, o indivíduo já nasce com esse direito da liberdade inalienável, ou seja, você não pode tirar esse direito. Então, incluindo a liberdade de expressão, de religião e de propriedade, que são três pontos bem importantes ali também para o pensamento iluminista. Bem como temos aqui a segurança, todos os cidadãos têm o direito à segurança e à resistência à opressão. Opressão aqui é quando o Estado investe contra o indivíduo, nesse caso as ditaduras. Propriedade privada. Adam Smith ele trabalha muito o conceito da propriedade privada, no qual a responsabilidade acaba se tornando do indivíduo que detém a propriedade privada para poder produzir sobre ela os recursos necessários. Então, nisso aí, caso não, o Estado
repara, por exemplo, uma coisa muito comum atualmente, que o indivíduo ele não produz nas suas terras, ele pode até comprar o terreno ou a propriedade daquela pessoa para outros fins, também é o interesse público. Mas aqui, principalmente, é reconhecer o direito à propriedade privada, embora esse direito seja subordinado ao interesse público. Resistência à opressão afirma que, quando os direitos fundamentais são violados, a resistência à opressão é um direito. Então, você pode, nesse sistema, você pode se juntar a mais pessoas, e em último caso também, você vai ter revoltas, que era uma coisa bem comum ali naquele momento. A ideia mesmo é a liberdade do indivíduo. Se a gente reparar, por exemplo, nessa parte aqui, nós temos aqui a Declaração dos Direitos do Homem, no qual você tem 17 artigos. Hoje, atualmente, a partir de 1948, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, você tem muito mais artigos, mas ele é inspirado na Declaração de 1791. Mas aqui o nosso foco mesmo é a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã. Lembrando que a Declaração dos Direitos do Homem era apenas para o homem, porque a mulher, de um certo modo, naquele período não tinha os direitos iguais aos homens. Então, aí, apesar que você tinha mulheres que poderiam até se destacar na sociedade francesa e até ao redor do mundo democrático, eram casos isolados. Então, diferente do que a gente entende hoje em dia, as mulheres eram cidadãs, vamos dizer assim, de segundo escalão, não tinham seus direitos preservados, porque não tinham direitos, eram dependentes a pais, a maridos, enfim. Aqui a gente vai reparar que, então, os direitos da mulher vai ser escrito por Olympe de Gouges, de 1791, que a gente pode reparar muito bem que seria ela aqui, então, ela vai ser a autora da Declaração dos Direitos, e é uma resposta à exclusão das mulheres da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, ela vai criticar porque as mulheres não tinham os mesmos direitos garantidos ali pelos homens, num tempo que a contradição da situação, os direitos. Os pensamentos iluministas aí falavam sobre a ideia de igualdade, a ideia de liberdade, a ideia de fraternidade, mas onde ficam as mulheres nesse processo? Então, elas ficavam excluídas do processo tanto político e também da liberdade de expressão e dentre outras coisas mais. Então, Olympe de Gouges, em 1791, vai começar a criticar, criando a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã. Os pontos pregados por Gouges era igualdade natural, ou seja, que as mulheres e os homens teriam a mesma igualdade devido ao seu nascimento. Direitos políticos, no qual ela poderia estar participando, educação, no qual a mulher poderia estar participando da educação, que em geral ela era excluída, apesar que você tinha casos que mulheres participavam da educação, era uma coisa que praticamente era focada aos homens, e maternidade, que é algo também relacionado ao Estado ver as questões da gravidez da mulher, da maternidade, liberdade de expressão e proteção contra a opressão. Então, se a gente for reparar aqui, a ideia que a gente pode contar que bate, que é a semelhança da Declaração de Direitos dos Homens, seria igualdade natural, que mais? Direitos políticos, educação, liberdade de expressão e proteção contra a opressão. Esses pontos que eu acabei grifando aqui, ele bate com o que defendia também a Declaração dos Direitos do Homem, mas aqui voltado também para mulheres. Então, igualdade natural afirma que a mulher nasce livre igual ao homem em direitos. Então, ela reivindica também o direito das mulheres de participar da elaboração da lei e ocupar cargos públicos. Educação defende o direito das mulheres à educação e à instrução pública, maternidade, destaca o direito à proteção da maternidade e assistência materna pelo Estado. E a liberdade de expressão reconhece que o direito das mulheres à liberdade de expressão, inclusive em relação à sua opinião sobre a escolha do marido, que era indicado em qual marido que a mulher tinha que estar casando, né? Então não havia essa liberdade, apesar que para muito caso também para o homem não tinha, então os casamentos eram bem mais arranjados, mas aqui é ver que a mulher geralmente não tinha nenhuma opção com quem casar. E proteção contra a opressão afirma que os direitos das mulheres à resistência à opressão do mesmo modo que os homens. Vamos ver como foi a recepção. Não teve impacto. Foi esse impacto imediato durante a Revolução Francesa, não teve. Foi visto até com maus olhos até. Olympe de Gouges enfrentou resistência e foi executada durante o período do terror, que a gente vai ver em uma outra videoaula.
reconhecia como uma das primeiras expressões documentadas dos direitos das mulheres e marco histórico na luta pelos direitos das mulheres. Então, repara, 1791 se cria a Declaração dos Homens, depois vem nesse embalo a Declaração das Mulheres, não teve impacto ali durante a Revolução Francesa, certo? A Olympe de Gouges vai ser chamada de antirrevolucionária, então vão levantar acusações, fake news contra a coitada, manchando a imagem dela, e ela vai acabar sendo executada durante o período do terror, que é um período mais tenso ali da Revolução Francesa, como uma inimiga, como uma traidora, apesar que ela defendia, então, nesse sentido, apenas os direitos das mulheres serem iguais aos homens, como eu disse, em direitos. E ela, então, vai ser reconhecida atualmente como uma das primeiras expressões no qual luta para que as mulheres tivessem os mesmos direitos pelos homens, como a gente vê que durante o tempo ocorre essa luta, até nos dias de hoje. Então, aqui é o que a gente aprendemos, analisamos e compreendemos os valores difundidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, liberdade, liberdade de expressão, luta contra a opressão, enfim. E sua contraposição à Declaração da Mulher e do Cidadão, estabelecendo relações entre as suas formulações e os contextos históricos em que foram produzidos. Bom, aqui a gente chega no final da nossa videoaula. Se vocês não compreenderem algum ponto, voltem o vídeo, façam anotações, leve para o seu professor na sala de aula para ele poder estar explicando melhor e com atividades. E a gente se vê na próxima aula e até!